Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como vocês estão? Todo mundo bem? Feliz com Jesus? Amém. Antes de começar, eu queria dizer que é um prazer, uma honra estar aqui nessa noite com vocês. E para dizer que as terças são os meus cultos preferidos. Eu amo as terças-feiras. Eu amo estar aqui. Eu amo essa atmosfera que eu creio que é diferente, né? Palavras proféticas mesmo são liberadas neste lugar. E eu creio que nesse ano você, que já esteve aqui alguma vez, em alguma terça, recebeu alguma palavra poderosa para a sua vida, assim como eu. Foi muito edificado, foi muito abençoado e eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. E eu creio que essa noite não vai ser diferente. Amém? Hoje nosso texto base está lá em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. Vamos ler juntos. O Senhor é engraçado. Eu falo que o Senhor tem senso de humor, porque essa palavra é uma palavra muito conhecida. Acho que todo mundo alguma vez já leu na vida. E vira e mexe, passa o tempo, o Senhor me leva novamente para a mesma palavra, para os mesmos versos, para aquele mesmo lugar, mas sempre de uma forma diferente. Amém? Porque a palavra do Senhor é viva e vamos ler nessa noite, entender um pouquinho e falar um pouquinho sobre o que está escrito aqui nessa passagem. Então, em Romanos, no capítulo 11, no verso 33, Paulo começa dizendo assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. E eu queria ler com vocês também o verso 1 e o verso 2 do próximo capítulo, do capítulo 12. Que diz assim: portanto, então daqui para frente, depois de saber que Ele é o maior, Ele é o mais poderoso, Ele é o maravilhoso, Ele foi aquele que sabe e tem todas as coisas nas suas mãos, Paulo nos convida: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é o nosso texto base. Então, o Senhor nos convida a nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, nós devemos, através da nossa vida, em forma de gratidão e reconhecimento de tudo aquilo que Ele fez, que foi entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar, ser esse sacrifício vivo. Mas o que significa ser um sacrifício vivo? No Antigo Testamento, no tempo da lei, quando um animal era sacrificado, o sacerdote tinha que matá-lo, cortá-lo em várias partes e colocá-lo sobre o altar para queimar. Só que aqui, Paulo não está mais falando sobre sacrifícios de animais. Ele está falando sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre deixar de lado muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo que nos traz conforto para nos oferecermos como um sacrifício vivo ao Senhor. O pastor sempre nos incentiva a ler outras versões da Bíblia. E eu queria ler com vocês essa mesma passagem de Romanos 12, no versículo 1, na Bíblia A Mensagem, que fala assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o seu dormir, o comer, o trabalhar, o passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Então, o Senhor nos convida a entregar a nossa vida. E a nossa vida inclui tudo.
Tudo que há em você, o Senhor te convida para entregar como sacrifício a Ele. Então, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas ações, as suas ideias, tudo que existe, os seus instintos, as suas percepções, tudo que há em você, o Senhor nos convida para entregar para Ele. Tudo oferecido para Ele. E o que significa ser um sacrifício santo e agradável? Significa que a nossa vida tem que ser uma vida separada, uma vida santa, longe da impureza desse mundo e que seja aceitável aos olhos do Senhor. Você analisando a sua vida, você pode dizer que você tem uma vida que é santa e agradável a Deus? Ele se agrada daquilo que você faz, Ele se agrada daquilo que você pensa, daquilo que você assiste, dos lugares aonde você vai, das coisas que você fala. Mas Paulo não para aí. Ele fala para nós que esse é o nosso culto racional. Então não é algo que você vai fazer sem pensar, como respirar. Ninguém pensa para respirar, você só respira. Então tudo aquilo que você entrega a Deus tem que ser de forma racional, tem que ser pensado, tem que ser algo intencional. Então, essa adoração não pode ser algo mecânico. Tem que ser algo do íntimo do seu coração, que envolve a sua mente também e a sua razão. E a verdadeira adoração a Deus é uma vida de obediência e santidade. Não dá para agradar a Deus se nós não obedecermos. Então, o Senhor nos convida a isso, a obedecê-lo. E, em consequência disso, dessa vida separada, nós somos instruídos em como viver. O Ismael falou semana passada que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, que nós temos que ter essa mente transformada e cabe a nós, a cada um de nós, chegar neste lugar, buscar esse algo a mais do Senhor. Então, não se conformar com o padrão desse mundo significa que a gente não vai deixar com que as coisas exteriores deste mundo terreno, os pecados, as coisas, os valores, os costumes que não vêm do reino de Deus nos dominar. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Nós não podemos agir de acordo com o que o mundo age. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para este lugar que o Senhor nos chamou. Então, essa transformação da mente, que é ser cada vez mais parecido com Jesus, é a única alternativa que a gente tem para viver uma vida completa de transformação que só o Senhor pode nos dar. E olhando a origem dessa palavra de transformação, vem de metamorfose. E a metamorfose, nós sabemos e vemos que é a transformação de uma lagarta em borboleta. E é exatamente isso que nós temos que buscar. Essa transformação completa, que transforma a gente de dentro para fora. É isso que o Senhor quer de nós. Uma renovação de dentro para fora. Dos nossos entendimentos, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Tudo dentro de nós sendo transformado. Para que possa sair e para que todos possam ver. E isso só é possível através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Sem essas duas coisas, nós não conseguimos ser transformados. Nós não conseguimos ter essa mente renovada. E aí ele fala no final, para que a gente venha experimentar qual seja a vontade de Deus. O propósito da mente transformada é a capacidade de provar, discernir e comprovar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa vontade boa, agradável e perfeita que o Senhor tem para nós. Como eu disse anteriormente, a verdadeira adoração é uma vida de obediência. E eu trouxe aqui para nós um exemplo de quem desobedeceu e de quem obedeceu. Para nós conseguirmos ver a diferença de uma vida daquele que crê, teme ao Senhor e faz a sua vontade, e daquele que prefere fazer a sua própria vontade acima da vontade de Deus.
E um exemplo de quem não obedeceu a Deus, não obedeceu à sua vontade, foi Saul. E eu queria ler com vocês lá em 1 Samuel, no capítulo 13, do verso 5 até o 13. Amém? Diz assim: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Por isso, eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. O 14 também. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então aqui, Saul foi instruído a esperar Samuel chegar, a esperar por 7 dias para que o sacrifício fosse feito antes da batalha. No entanto, porque o seu exército estava se dispersando e porque eles estavam com muito medo, ele decidiu tomar o lugar de Samuel e oferecer o holocausto por si só. E a consequência disso, quando Samuel foi o confrontar, ele disse que ele agiu como um maluco, como um louco. E que ele não deixou com que a razão, o cuidado, o conforto que o Senhor poderia dar para ele fosse o principal. Mas ele se deixou levar pelo momento, pelas circunstâncias. E quando nós não nos movemos de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, isso pode acontecer. Quando a gente não está com a mente transformada, quando nós não estamos no lugar certo, posicionados, nós podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, pelo que os outros estão passando, pelo que as outras pessoas estão dizendo e fazer aquilo que nós achamos que é melhor, quando muitas vezes não é isso que o Senhor quer para nós, que não é isso que é a vontade de Deus para aquele momento. Então, Samuel disse para ele que o reinado dele não duraria, porque ele desobedeceu. Então, Saul permitiu que a circunstância daquele momento, o medo dele perder o seu exército, o medo daqueles homens irem embora, dominasse a sua mente. Mas quando nós estamos com a mente no lugar certo, quando a nossa mente está renovada, quando nós sabemos e confiamos no Senhor, essas coisas não acontecem nas nossas vidas. Um outro exemplo de Saul está lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Para nós não lermos todos os versículos, eu vou ler somente alguns. No versículo 2, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo o que lhes pertence para a destruição.
Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, Saul convocou os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Então, eles foram. Eles foram para essa batalha, eles saíram vencedores. Se vocês lerem a continuação desse capítulo, fala que eles venceram, que eles conseguiram, mas Saul não obedeceu ao Senhor novamente. Ele não fez a vontade de Deus por completo. A ordem era destruir completamente os amalequitas. E o que ele fez aqui, ele destruiu, matou a todos, mas poupou alguns animais. E não matou o rei. Então, quando Samuel foi confrontá-lo, lá em 1 Samuel 15, 22, ele fala assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós corremos esse risco dele nos rejeitar. A obediência é muito importante. E o Senhor nos chama para este lugar de obediência. O Senhor nos chama para estar neste lugar em que nós nos oferecemos como sacrifício por completo, em obedecer tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer. E aqui, o sacrifício era: mate todos os amalequitas. Mas ele não fez isso. Saul, ele venceu a batalha, mas ele poupou o rei Agag e o melhor dos gados e das ovelhas. Quando Samuel foi confrontá-lo, ele disse que o poupou para sacrificar ao Senhor. Mas por que ele fez isso? Pensando sobre isso, pensando ainda sobre o que Samuel respondeu a ele, nós podemos dizer que ele fez por ganância. Ele pode ter feito por orgulho. Ele pode ter feito por se achar melhor, por querer a honra somente para ele, quando a nossa honra tem que ser somente para o Senhor. Quando somente ele pode estar acima de todas as coisas. Então, nessa situação, Saul queria se colocar como Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Não importa a posição que você ocupe, não importa os lugares que você chegue, que você saiba que é o Senhor que é o maior. Assim como nós cantamos, grande é o Senhor. E nada acontece senão por Ele. Nós não chegamos a lugar nenhum senão por Ele. Nós não somos nada se não for o Senhor. E essa tem que ser a verdade do nosso coração todos os dias. Então, no final, aqui, nós sabemos, Saul não teve sucesso. Saul perdeu tudo, que era a presença de Deus. E que nós possamos olhar para nós mesmos, para as nossas vidas, para aquilo que nós fazemos e ter a certeza de que nós estamos cumprindo e estamos na vontade do Senhor para as nossas vidas, que é boa, agradável e perfeita. Mas agora vamos olhar para aquele que obedeceu, para aquele que teve sucesso, para aquele que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações, se saiu bem-sucedido. Vamos falar sobre Daniel. Eu confesso que é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. E eu queria ler com vocês Daniel, no capítulo 1, a partir do verso 3. Aqui no contexto, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Né? Nós conhecemos a história. E a Babilônia era o centro onde tudo acontecia, onde era a cultura, onde havia todo o poder daquela época. E ele foi levado para aquele lugar junto com seus amigos, para que eles pudessem estar totalmente inseridos naquela cultura, aquele lugar, para os valores, para os costumes.
E lá em Daniel, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxessem algum dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a cultura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir ao rei. Entre estes, encontrava-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Então Daniel, ele entendeu que ele não podia se conformar com o padrão daquele mundo, daquele lugar em que ele estava inserido. Não era apenas uma idolatria explícita de ir ao templo, de adorar aquele Deus em que eles serviam, mas também as pequenas concessões que ele poderia fazer, que poderia comprometer a sua consagração. Então, pensa você, na sua vida, as pequenas coisas que você pode estar fazendo, que podem estar comprometendo a sua consagração. Isso pode ser uma música que você escuta, isso pode ser um filme que você assiste, isso pode ser uma conversa que você está tendo, porque vir ao culto, às terças, aos domingos, é fácil. Estar aqui dentro e ser crente aqui dentro é muito fácil. O difícil é nós sermos crentes lá fora, quando ninguém está vendo, quando ninguém está ouvindo, quando a gente acha que não vai acontecer nada. É nessas pequenas coisas que o Senhor nos chama para olhar e dizer: Senhor, eu vou me manter fiel. Eu não vou abrir brechas para que a minha consagração seja quebrada ou destruída. E Daniel fez isso. Então, quando ele viu aquela comida, quando ele viu que o vinho poderia ser consagrado a outro Deus que não ao Deus dele, ele pensou: eu não vou abrir mão da minha consagração. Eu não vou abrir mão da minha comunhão com o meu Deus para talvez receber e aceitar essa cultura da Babilônia. Eu não vou abrir mão da autoridade do meu Deus para entrar neste lugar e fazer aquilo que todo o resto está fazendo. Então, assim, junto com seus amigos, Daniel decidiu comer apenas água e vegetais. Ele escolheu a obediência ao Senhor, em vez, muitas vezes, do seu conforto. Em vez, muitas vezes, de ser aceito pelos outros. Em vez de, muitas vezes, se conformar com a etiqueta que estava tendo naquele lugar. E nas nossas vidas não pode ser diferente. Nós podemos, muitas vezes, ser aqueles em que as pessoas vão falar e zombar. Aqueles em que, muitas vezes, as pessoas não vão querer ter por perto, pelas nossas ações, pelos nossos costumes, pelas coisas que nós fazemos. Mas isso não importa, porque o mais importante é nós fazermos a vontade de Deus. É nós cumprirmos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou e nos mantermos firmes até o fim naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Outro exemplo que nós vemos aqui foi a prova da oração, que está lá em Daniel 6. Depois de muitos anos passados, Daniel se tornou um grande líder. Ele era um homem muito importante no reino. É um livro muito, muito rico, eu convido vocês a ler. E ele continuou todos os dias com a sua prática de oração, com a sua prática de leitura da palavra. Ele foi um homem que não deixou com que nada o impedisse de adorar e engrandecer o nome do Senhor. E nesse momento que nós vamos ler aqui, em Daniel 6, houve uma lei em que decretava que somente um Senhor poderia ser adorado, e era o rei.
Então, Daniel teria que não orar mais ao seu Senhor, não poder mais prestar culto ao nosso Deus, mas somente ao rei. Lá em Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então Daniel, mesmo sabendo da lei, ele não se escondeu. Ele não deixou aquilo paralisar. Ele foi para o seu quarto, ele abriu aquelas janelas e ele declarou que ele não iria ser como os outros. Ele não iria deixar aquela circunstância o abalar e o tirar do plano e da vontade que o Senhor tinha preparada para a sua vida. Ele declarou para todos que ele tinha um só Senhor e que aquele Senhor era o nosso Deus. Então ele escolheu a obediência e aquele foi o culto racional dele. Ele poderia dizer não, ele poderia dizer que ele ia continuar, que ele ia fazer aquilo que o decreto estava determinando, mas ele decidiu se manter fiel. Ele decidiu se manter fiel ao nosso Deus, mesmo que aquilo custasse a sua própria vida. Então, em essência, Daniel provou para todos nós que é possível sim ser um líder, ter sucesso, ser abençoado, conquistar grandes coisas, sem se conformar aos padrões pelo qual você está inserido. A sua obediência e consagração foram absolutas. E ele entendeu que somente o Senhor, que somente Deus, poderia atender e suprir todas as suas necessidades. Então, aqui, Daniel, ele nos mostra que somente o Senhor é o que pode nos suprir. Somente o Senhor é aquele que pode governar e governa as nossas vidas. Nós não vamos deixar com que as coisas desse mundo nos roubem do mais importante, que é estar no centro da vontade de Deus. Nós não vamos deixar que as coisas dessa terra tirem de nós aquilo que o Senhor depositou no nosso coração. As coisas desse mundo, elas são passageiras, elas passam, tudo muda. Hoje o que é certo, amanhã pode ser errado. Hoje o que é bom, amanhã pode ser ruim. Mas aquilo que a palavra diz é eterna, permanece para sempre. Nós lemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, a sua palavra não mudou. Então é nele que tem que estar a nossa confiança. É nele que nós temos que depositar toda a nossa esperança e a nossa fé. E Daniel não foi diferente. Eu queria ler com vocês, nós já estamos chegando ao final, Daniel, no capítulo 6 ainda, a partir do verso 19. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Então, Daniel orou. Ele não foi de acordo com a lei daquela época. Ele decidiu se manter fiel àquilo em que ele acreditava, ao Deus a qual ele servia. E ele foi para a cova dos leões. Infelizmente, ou não, ele foi para a cova dos leões. E no verso 19, diz assim: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revela aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova.
Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele ferimento nenhum, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Quando nós obedecemos a Deus, é isso que acontece. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, é isso que acontece. Todos à nossa volta vão ver e vão ter que declarar que o Senhor é o único Deus vivo, que o nosso Deus é o único que reina. De acordo com aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer e cumprir nas nossas vidas. Nós temos que ser fiéis, nós temos que obedecer, nós temos que nos manter firmes. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você está passando, não importa as coisas que você está vivendo, nós temos que continuar firmes, nós temos que continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. No mundo, Ele nos traz ansiedade, nos traz preocupações, nos traz medos, nos traz dúvidas, mas no Senhor não há dúvidas. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. E aquilo que você está passando, assim como a Simone declarou, de repente pode se transformar. De repente todos vão ver quem é esse Deus e aquilo que Ele operou na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E Daniel pôde provar dessa verdade. Ele pôde provar disso, de que é o Senhor que faz, que é o Senhor que justifica, que é o Senhor que cuida de cada detalhe. E ainda que possa parecer que é impossível, Ele fecha a boca dos leões. E Ele opera o sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, para nós encerrarmos, a vontade de Deus, voltando lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu fui procurar o significado de cada uma dessas 3 palavras: boa, agradável e perfeita. Boa vem do ágatos, que quer dizer bom, aquilo que é nobre, que é virtuoso, que é excelente. E a vontade de Deus é inerentemente boa, ela é justa e visa somente o nosso bem. Mesmo que possa parecer que não vai acontecer, mesmo que não seja fácil, ela é a única vontade que é verdadeiramente boa. Agradável vem do earestos, que significa agradável a Deus. A vontade de Deus é o que Ele aceita, é o que Ele aprova, é o que primeiro dá prazer e satisfação a Ele. E viver de acordo com a vontade de Deus traz satisfação e prazer para as nossas vidas. E perfeita vem do teleios, que significa completa.
significa madura, significa uma vontade sem falha, inteira, que atingiu o seu propósito e a sua finalidade. A vontade de Deus é a mais alta. É o plano final e irrepreensível que nos conduz à maturidade e ao propósito completo que Ele tem para nós. Não há caminho melhor, pois o plano de Deus não tem defeitos. Viver a vontade boa, agradável e perfeita é saber que no final o Senhor vai fazer e que você não vai sentir falta de absolutamente nada. Viver essa vontade é saber que você não vai ter falta de absolutamente nada. Absolutamente nada. Assim como o pastor fala que tudo é tudo, então nada é nada. Nada é nada. Então que nessa noite, eu e você possamos estar no centro dessa vontade. Totalmente dependentes de Deus. Sabendo que Ele é a fonte. Que Ele é a resposta. Que Ele nos sustenta. Que Ele governa o mundo a qual nós vivemos. Que Ele é o Criador de todas as coisas. E que tudo que Ele fez é para a expressão da sua glória. É para que o seu nome seja engrandecido. E através da nossa obediência, do nosso sacrifício, andar segundo a sua vontade, o nome dele também vai ser engrandecido. E que em nome de Jesus, você possa se manter firme, você possa se manter fiel, você possa se manter íntegro em todas as coisas. Para que no final você possa ver que o nome do Senhor foi exaltado através da sua vida, através daquilo que você está vivendo. Porque vale a pena obedecer, vale a pena se sacrificar, vale a pena cumprir a vontade de Deus. E é uma escolha de todos os dias. Todos os dias nós precisamos escolher servir ao Senhor. Todos os dias nós precisamos escolher dizer não para nós mesmos. E sim para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque o importante é que Ele cresça e que a gente venha diminuir. E eu sei que a nossa vida não tem sentido se não for uma vida vivendo a sua vontade. Amém? Não importa o que você passou, não importa o que você está enfrentando, não importa a dor que você possa estar sentindo. Vale a pena seguir a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor sobre a sua vida. E assim como nós estamos numa terça profética, eu declaro em nome de Jesus que você não vai ter falta de nada. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida vai se cumprir. E que você vai viver a vontade dEle, que você vai se satisfazer somente nele. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que está separado para a sua vida vai acontecer. Independente das circunstâncias, independente daquilo que as pessoas podem dizer, independente do cenário em que você está olhando, e pela fé nós declaramos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?